Olá para você que está nos ouvindo, começa agora o primeiro episódio do podcast Tabelando. Eu, Danilo Venturim, vou trazer informações e curiosidades relacionadas ao futebol. O futebol que é a magia e a emoção, para nós brasileiros. Hoje, em especial, eu vou começar com o quadro A Copa do Mundo para Jornalistas. Nela, eu vou trazer um pouco da história da Copa do Mundo e também história de bastidores de jornalistas que cobriram uma ou mais Copas do Mundo. Serão 5 episódios. No primeiro, eu vou trazer um pouquinho sobre a história das Copas e também um pouquinho sobre a história do Brasil em cada Copa do Mundo. Além de falar também o porquê que ela é um evento muito importante, um evento que une todas as pessoas do mundo. No segundo episódio, eu vou trazer um convidado especial, que é Gustavo Berton. Ele que é repórter dos canais Easy, repórter da ESPN. E por que eu digo assim, loco, a de 2014, que tu vai dizer assim, mas 2014 todo mundo que estava aqui cobriu. Na verdade, nem tanto, porque precisa de credenciamento, nem todo mundo estava credenciado e tal. E foi uma Copa que eu fui assim até o final, até a final mesmo, cobri até a final. No terceiro episódio, eu tenho a presença ilustre de Felipe Camargo. Hoje, ele é narrador da Comebol TV. Cara, eu tive na Copa do Brasil, a Copa de 2014 no Brasil, e os Jogos Olímpicos de 2016 também no Rio de Janeiro, nós tivemos algumas séries do futebol nas Olimpíadas. Aqui em São Paulo foi uma delas, para o futebol masculino e feminino. Eu fiz fiz a cobertura por aqui em São Paulo, E no último episódio eu tenho a presença de Ricardo Capriotti, ele que é jornalista da Rede Bandeirantes. Cobri as Copas do Mundo de 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 em loco, e a de 2002 eu trabalhei mais aqui no Brasil. E no último episódio, no quinto, que encerra então esse quadro, eu tenho a presença de Karina Ávila. Uma presença feminina a gente precisa também aqui, As mulheres estão crescendo cada vez mais dentro do cenário esportivo e também do cenário do jornalismo esportivo, e isso é muito bom, esse equilíbrio, que tem que trazer um pouquinho entre homem e mulher. E a gente vai conversar um pouquinho com ela também, que cobriu a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Eu fui enviada para acompanhar as seleções dos países nórdicos na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Eu não estava na Rússia, mas eu estava acompanhando as torcidas nos países nórdicos que participaram. Então, eu fiquei 6 meses na Islândia, acompanhando a seleção islandesa, e nesse período eu também passei 1 mês na Suécia, fazendo reportagens especiais com a seleção sueca, e também fui acompanhar a torcida da Dinamarca em jogos da Dinamarca. Antes de entrar no assunto Copa do Mundo, eu quero falar como o futebol ou qualquer outro esporte é um importante fenômeno cultural e político dentro da sociedade. O livro Homo Ludens, do historiador alemão Johann Huizinga, mostra que o ato de jogar e a prática de atividades esportivas são elementos essenciais da cultura. O nome do livro, por exemplo, em latim se chama Homem que Joga ou Homem que se Diverte. O livro foi lançado em 1938, 10 anos depois da criação da Copa do Mundo. Bom, a Copa do Mundo em si, ela é um evento que atinge o mundo todo, e todas as idades também, todas as pessoas. Pessoas que gostam de futebol e até pessoas que não gostam param para assistir uma Copa do Mundo, É normal até a gente ver pessoas que não gostam parando as coisas que faz para assistir um jogo da seleção.
é um evento que acontece de 4 em 4 anos e as famílias, né, se reúnem, amigos se reúnem para poder assistir aos jogos da seleção que tem em cada Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo em si também, ela é um evento com um espírito muito forte, né? Uma emoção muito grande. Então ela traz essa importância dentro da sociedade, que é uma importância que todo mundo para assistir, todo mundo se cativa para assistir aos jogos da seleção. Aí você tá me perguntando, tá, mas como começou a Copa do Mundo em si? A Copa do Mundo ela foi criada em 1928 pelo francês Jules Rimet, após ele ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol hoje, né, que é a FIFA, a Federation International Football Association. Contudo, o grande responsável pela realização da Copa do Mundo foi ele, que foi o presidente por mais de 30 anos dentro da FIFA ali, o Jules Rimet. Aliás, hoje a taça da Copa do Mundo, né, a taça que o vencedor de uma Copa do Mundo ganha, né, ela tem o nome hoje de Jules Rimet. A Copa do Mundo ela foi criada em 1928, mas a primeira aconteceu em 1930 no Uruguai. Ela foi uma Copa do Mundo onde a FIFA, que organiza, convidou algumas seleções, 16 seleções, para participar, né? Em 1930, então, foram 16 seleções. Em 1934, foram 16 também. Só que em 1938 e em 1950, 15 e 30 seleções. Aliás, né, de 1938 a 1950, não tivemos Copa do Mundo por conta da Segunda Guerra Mundial. Nos anos de 1954 até os anos de 1978, a competição volta no formato de 16 participantes. Já em 1982 a 94, ela já aumenta para 24 seleções. E o modelo que existe atualmente de 32 seleções foi utilizado pela primeira vez na Copa de 98 e ele vai se estender até a última Copa, que acontece esse ano, em 2022, porque na próxima, em 2026, já vai ser uma competição com 48 participantes. A Copa do Mundo ela tem 8 ganhadores, né? Desde quando começou até agora, são 8 as seleções que ganharam. A Inglaterra ganhou uma vez em 1966, a Espanha também ganhou uma vez em 2010. 2 vezes França, Argentina e Uruguai. A França em 98 e 2018, a última. A Argentina em 78 e 86. O Uruguai, a primeira em 1930 e em 1950. A Itália e a Alemanha vêm em segundo lugar nos potes ali de seleções que mais venceram a Copa do Mundo. As duas seleções venceram 4 Copas do Mundo, né? A Itália venceu em 34, 38, 82 e em 2006. E a Alemanha em 54, 74, 90 e 2014. E a que ganhou mais, todos sabem, é o Brasil, né? O Brasil ganhou 5 vezes, é o pentacampeão da Copa do Mundo e é o time que tem uma história muito bonita dentro da Copa do Mundo. O Brasil ele ganhou em 58, 62, 70, 94 e em 2002. É por isso também que o Brasil é conhecido ali como país do futebol. Dentro da Copa do Mundo, o Brasil tem aspectos muito positivos, além de ser o que mais venceu. É a única seleção que participou de todas as edições de Copa do Mundo. E além disso, ele é, junto com a Alemanha, as 2 seleções que fizeram 3 finais consecutivas de Copa do Mundo. A Alemanha, por sua vez, foi finalista em 1982, 1986 e em 1990. E o Brasil foi finalista consecutivamente em 94, 98 e 2002, ganhando 2 vezes nessas 3 competições. A primeira Copa que o Brasil venceu foi em 1958, na Suécia. Foi uma Copa onde o Brasil foi primeiro lugar num grupo que tinha a Inglaterra, União Soviética e Áustria.
O Brasil, ele nas quartas de final enfrentou o País de Gales, depois na semifinal ele goleou a França por 5-2 e na final eles enfrentaram o país sede, a Suécia, e também venceram por 5-2. Essa foi uma Copa marcante para um dos nomes mais importantes do nosso futebol, que é o Pelé. Ele que participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo e tinha apenas 17 anos. Tem até uma música que a nossa torcida, né, a torcida brasileira, criou na Copa de 2018, a última Copa que teve, e eu vou colocar ela aí para vocês verem. Essa música, ela retrata muito o que é cada Copa e cada jogador marcante, né? Vocês percebem ali que em 58 foi Pelé, o nome mais marcante da Copa do Mundo para o Brasil. Em 1962, a Copa aconteceu no Chile e o Brasil também se classificou em primeiro lugar. Ele eliminou nas quartas a Inglaterra e na semifinal o Chile, que era o país sede, né? Na final ele enfrentou a Tchecoslováquia e venceu por 3-1, vencendo ali de forma consecutiva, né, 58 e 62, sendo bicampeão da Copa do Mundo. E nessa Copa do Mundo, o maior nome, assim que podemos dizer, foi Mané Garrincha. O Pelé, por sua vez, acabou se contundindo no meio da Copa e não conseguiu terminar ela. E a música dos torcedores retrata muito, né? Em 62 foi o Mané Garrincha, o grande nome da seleção em 1962. Em 1970 foi no México, a música mostra o esquadrão, então foi uma Copa do Mundo, foi um elenco da seleção brasileira que todos falam que foi um dos melhores elencos de futebol de uma Copa do Mundo. Em 1970, o Brasil fez uma campanha irretocável. Na primeira fase, ele derrotou todos os adversários, a Tchecoslováquia, a Inglaterra e a Romênia. Nas quartas de final, eliminou o Peru, na semifinal, o Uruguai e na final ele enfrentou a Itália. Nesse aspecto, em 1970, por exemplo, o Brasil era bicampeão e a Itália também era bicampeã. Então foi uma disputa para ver quem ganhava a Copa de 70, mas também uma disputa para ver quem seria o primeiro tricampeão da Copa do Mundo. E o Brasil venceu muito bem por 4-1 e conquistou ali então o tricampeonato, né? E a música diz, né, o esquadrão, porque tinham nomes como Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Aliás, eu tinha dito que essa foi uma das melhores seleções de todos os tempos, um dos melhores times de futebol de todos os tempos. Não foi eu que disse, mas em 2007 a revista inglesa World Soccer, numa pesquisa realizada com especialistas de futebol em todo o mundo, elegeu a seleção de 1970 como o maior time de futebol de todos os tempos. Em 94, o Brasil venceu na final mais uma vez a Itália. É uma Copa do Mundo também muito marcante, porque na final o Brasil enfrentou a Itália e os dois também eram tetracampeões. Então, novamente, igual em 70, eles iriam disputar para ver quem que era o tetracampeão. Os dois eram tricampeões e Brasil e Itália iriam se enfrentar ali nessa Copa para ver quem que seria o time, a seleção com mais Copas do Mundo. No caso, eram 4. E tem uma narração muito marcante do Galvão Bueno, onde ele diz, né, ele mostra ali a emoção tão grande que era. Essa Copa ela aconteceu nos Estados Unidos, onde o Brasil também fez uma campanha muito boa. E na final, com uma disputa de pênaltis emocionante, conseguiu vencer a Itália mais uma vez numa final e se consagrar tetracampeão da Copa do Mundo. A última Copa que o Brasil venceu foi em 2002, que aconteceu no Japão e na Coreia do Sul.
Acho que foi uma Copa também que um time do Brasil era muito forte. A gente tinha ali os R's, né? Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos. Então era uma seleção muito forte. O Brasil também foi muito bem, fez uma campanha muito boa e venceu na final a Alemanha por 2-0 numa Copa que foi muito marcante para o Ronaldo, porque falavam muito dele antes da final, por conta de uma contusão e tal, e ele acabou cortando o cabelo de um jeito para que as pessoas não falassem mais dele, um possível desfalque para a seleção, mas sim falasse do novo visual do craque, e ele se mostrou muito bem dentro de campo, fazendo dois gols que deu a vitória e o pentacampeonato para o Brasil, que é o maior campeão de todos os tempos da Copa do Mundo. Bom, agora, se por um lado o Brasil tem aspectos muito positivos, infelizmente também tem aspectos negativos, né? Eu vou até ser breve porque não é nem tão legal falar sobre isso, né? Mas o Brasil, ele sediou a Copa do Mundo 2 vezes, em 1950 e em 2014, muito recente agora, né? Em 1950 foi uma Copa onde todos achavam que o Brasil ia ser campeão porque o time era muito bom, todos estavam confiantes. Porém, na final acabou enfrentando o Uruguai. O Brasil poderia até empatar o jogo, mas infelizmente acabou perdendo para o Uruguai por 2-1 e não foi campeão dentro da sua casa. E foi uma Copa onde aconteceu a final no Maracanã e contou com aproximadamente 200 mil espectadores, até mais do que o estádio podia receber, né? Então foi assim, algo que chocou muito, né? Algo muito triste para todos os torcedores e para todos os jogadores também daquela Copa, porque todos estavam confiantes. Em 2014 foi a mais horrível, assim podemos dizer, né? Porque também não era uma seleção tão boa assim, tão confiante, mas a gente estava jogando dentro do nosso país, né? Dentro da nossa, com o apoio da torcida. Porém, a gente sabe, né? Infelizmente o Brasil acabou perdendo por 7-1 no Mineirão. Tivemos também nas quartas de final o Brasil enfrentou a Colômbia, onde o Neymar, que era um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador daquela Copa do Mundo, daquele elenco da seleção, acabou se machucando, não conseguiu jogar a semifinal e o Brasil acabou perdendo ali de uma lavada, 7-1, algo que infelizmente a gente ainda não esquece até hoje, né? Além disso, o Brasil, entre as seleções, os países que sediaram 2 vezes a Copa do Mundo, ele está junto com o México, o único país que sediou 2 Copas do Mundo e não venceu nenhuma, infelizmente. E também ele está junto com a Espanha, os 2 países que venceram uma Copa do Mundo, mas que não ganharam a Copa que sediou. As outras seleções na qual eu citei até que ganharam a Copa do Mundo, todas elas ganharam uma Copa, pelo menos dentro da sua casa. Bom, como eu disse no começo do nosso episódio, né, esse ano tem Copa do Mundo, em 2022 a Copa do Mundo vai acontecer no Catar, logo em novembro já começa, e é uma Copa do Mundo onde nós estamos com muita expectativa, né, igual, não é diferente de nenhuma outra Copa do Mundo, mas a gente sempre espera que venha o hexacampeonato ali da nossa seleção, e com certeza é uma Copa do Mundo que vai reunir todas as famílias, reunir os amigos, para parar e assistir cada jogo do Brasil e torcer, né, para nossa seleção, para que ela possa conquistar esse hexacampeonato. E como acontece em novembro, você acompanha todas as informações da Copa do Mundo aqui no podcast Tabelando. E no próximo episódio eu vou trazer um convidado especial, é o Gustavo Berton. Ele é repórter da ESPN e já cobriu Copa do Mundo, e ele vai contar para nós então história de bastidores de cada Copa do Mundo que ele cobriu, em loco no país onde aconteceu a Copa do Mundo. Então ele vai trazer essas histórias de bastidores, nós que estamos acostumados a acompanhar só os jogos, né, ou treinos que acontecem ali, nós vamos saber também o que acontece por trás das câmeras, o que acontece ali na preparação do jornalista para fazer uma reportagem ou para fazer uma entrada ao vivo para um programa, enfim, para mostrar um pouquinho desses bastidores da Copa do Mundo.
Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar comigo esses minutos, né? É um novo projeto meu aí, o Tabelando, um podcast, onde eu quero trazer informações, muitas notícias legais aqui para você, então espero que você possa nos acompanhar, eu espero vocês também no próximo episódio, onde vai ser inesquecível também, vai ser muito legal, e se você quiser também, nos siga nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço e até logo.